mundo está falando de dashboard, de analisar dados, você está tentando fazer e você ainda não conseguiu, cola comigo que eu vou te explicar passo a passo como que você faz dashboards utilizando tabela, né? Como eu sempre falo aqui, utilize tabela, vai facilitar muito a sua vida, seu entendimento para você poder analisar seus dados. Então você vai aprender comigo aqui do zero como que você vai fazer para que construa, né, um dashboard assim interativo, né, simples e fácil de analisar. Isso daqui você pode simplesmente, eu quero ver o relatório de 2020 do ano de abril. Pronto, então está aqui o relatório. Daqui você simplesmente vem em arquivo, compartilhar, e nesse compartilhar você já pode mandar um PDF aqui. Então, outra coisa importante, né? Você não precisaria então de um VBA para você poder estar mandando isso daí via PDF, tá? Então a gente vai fazer isso desde o início, passo a passo. Você vai aprender a converter uma data em mês, converter uma data em ano. Vai aprender a colocar também as letras em maiúsculo ou minúsculo, como que faz. Vai aprender a colocar uma fórmula dentro da outra, ainda deixar isso aqui dinâmico, e não só dinâmico, como também esse resultado tem que ser a soma aqui embaixo, beleza? Então isso aí é muito importante. Conforme vai fazendo os filtros, ele some apenas o que está filtrado. Vem comigo e vamos começar isso aqui do zero. Vamos lá. Primeiro de tudo, você precisa de uma tabela. E, gente, tabela não é planilha, tá? Se eu vim aqui e digitar, vamos lá. Quais são os campos que a gente tem, né? A gente precisa ganhar tempo. Eu vou copiar e vou colar aqui, ó. Colar o quê? Valor. Por que valor? Para simplesmente não vir com aquela formatação, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, o cadastro do cliente 001. Aí vamos ter uma região, por exemplo, a região sul, a data da compra. Hoje é dia 6 de abril, eu vou simplesmente digitar um 6 de abril. Nota que a partir do momento que eu digito 6 de abril, ele já entende que é do ano de 2022, tá? Agora, se você quiser uma formatação mais personalizada, 6 de abril de 2022. Não vai funcionar. Por quê? Porque ele já formatou. Agora, se você tivesse feito isso desde o início, ó, ele ia ter formatado diferente. E se ainda assim você quiser formatar todo mundo igual, seleciona quem você quer formatar, clica aqui em data abreviada e ele vai formatar isso para você direitinho, tá bom? Bom, qual foi o valor dessa venda? R$ 25,00, por exemplo. O mês a gente vai construir isso com uma fórmula depois e o ano a mesma coisa. O que é o conceito básico aqui? Que se você tiver uma venda para um cliente 2, supondo que, ainda assim, no mesmo dia e no mesmo valor, se você quisesse fazer uma soma, você ia ter aqui, ó, soma. Se você tivesse uma venda de um cliente 3, a gente não ia ter essa soma, porque ele ia ficar paralisado aqui, tá? Aí as pessoas, o que elas fazem? Elas somam tudo aqui, né? Não é muito legal. Por que não é legal? Porque é o seguinte, hoje você está trabalhando com apenas 3 linhas, né? Mas e quando você pegar realmente aí o banco de dados da sua empresa para você poder analisar e fazer seus relatórios, você vai trabalhar com muitas linhas e começar a fazer essas gambiarras, entre aspas, não vai te ajudar. Então é por isso que a gente trabalha com tabela. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar o título, uma linha para baixo, e inserir tabela. E essa inserção de tabela, ele vai perguntar para você, sua tabela tem cabeçalhos? Sim, é justamente esses títulos aqui. Vou dar um OK. Por que eu estou reforçando? Tabela não é uma planilha. A partir do momento que você constrói uma tabela dentro do Excel, o Excel enxerga essa sua tabela. Como eu já construí uma outra tabela anteriormente, ele já me trouxe aqui com o nome de tabela 2. Olha só que legal. Igual tabela 2. Ele já enxerga. Quando eu dou um tab, ele já está visualizando a minha tabela. Se eu quiser selecionar tudo, eu vou dar um tudo aqui e ele vai selecionar tudo. Se eu quiser apenas selecionar a coluna cliente, ó, ele vai selecionar apenas a coluna cliente. Então isso aqui é um puta diferencial no seu trabalho, tá? Isso vai te ajudar muito na questão de produtividade, na questão de você se organizar, se achar, né? E também nas suas planilhas não vão ficar mais com aquele peso. Quem nunca, né, pegou uma planilha super pesada de tantas fórmulas que tinham, tantas linhas, e acabou nem sabendo o que fazer mais, a planilha às vezes fica 10 minutos só para poder abrir. Bom, primeiro de tudo, quando você insere uma tabela, você tem que entender o que é uma guia contextual. Guia contextual é o seguinte, ó,
são guias que só vão aparecer de acordo com os objetos que você clicar na tela. Quando eu clico na minha planilha, nada acontece. Quando eu clico na minha tabela, ele aparece aqui. Então, em design de tabela, a gente vai dar um nome para ela, tá? Eu costumo colocar um TBL, underline, e aí eu coloco o nome da minha tabela. Essa daqui é a tabela vendas. Como a outra, se eu não me engano, eu coloquei vendas, eu vou digitar só venda nessa daqui e vou colocar aqui, ó, venda aula, tá bom? Para não confundir, porque essa daqui está com o nome, ó. Quando eu clico aqui, TBL vendas. Por que o TBL? Porque toda vez que eu precisar acionar minhas tabelas, eu vou colocar um TBL e eu já vou ver todas as tabelas que tem na minha pasta de trabalho. Isso é muito importante para você poder construir seus relatórios. Bom, para uma coisa já para ficar boa e mais bonita assim no seu Excel, é você tirar as linhas de grades. Então a gente vai em exibir, linha de grade, desmarca ela. Vamos aqui fazer um ajuste de tamanho? Por hora não precisa, porque ó, cliente Rafael Pereira, região Sudeste, data da compra 6 de abril, no valor de R$ 150. O mês e o ano, como eu te falei, a gente vai fazer uma função, não precisa preencher. Ok, só que agora eu vou precisar preencher mais pessoas. Aqui, agora eu selecionando tudo, eu já posso dar uns 2 cliques aqui e ver como que ficaria mais ou menos os meus dados organizados. O que eu faço? Eu pego o maior deles, ó, e eu expando. Pronto. Supostamente, todos esses campos aqui vão caber, menos o nome do cliente. Eu posso abrir um pouquinho mais aqui, beleza, a gente exclui esse cantinho aqui, estamos aqui com visual. Só que por que eu não quero excluir aqui esse cantinho? Porque a gente vai colocar os nossos filtros, e você vai gostar bastante desses filtros, tá? O nome dessa planilha aqui vai ser o quê? Tabela, vendas, aula, para facilitar. E no final aqui da aula, se você quiser, vou disponibilizar essa planilha aqui para você, tá bom? É só você clicar e fazer o download. Show de bola! Então esse cliente da região Sudeste fez uma compra no dia 6 no valor de R$ 150. Daí, você veio aqui e formatou. Vamos colocar aqui, por exemplo, tem gente que gosta muito, eu não gosto de colocar com o cifrão. Eu gosto de colocar com R cifrão, né? Eu gosto de colocar apenas o número. Eu aperto Ctrl 1 e boto aqui, ó, usar separador de 1000, tá? Porque é importante para mim visualizar os números dessa forma. Legal. Olha os diferenciais agora da tabela. Quando você inserir um cliente novo, o Pereira Rafael, por exemplo, ele já insere uma linha aqui para você. E agora eu posso colocar aqui, por exemplo, essa pessoa do Sul, e eu vou digitar aqui 6 de abril, no mesmo dia, a gente está fazendo uma venda, R$ 50. Olha que bacana, ele pegou as formatações do que eu já tinha na minha primeira linha, e ele vai levando isso lá para baixo. Isso é muito importante, porque se eu digitar aqui 150, formatar isso daqui como número, igual a gente tinha formatado, ó, número, vou apertar Ctrl 1, vou usar o separador, ok, vou digitar 50 aqui embaixo, ele não interpreta a formatação de cima. Na tabela sim, porque ele olha para a coluna inteira. Então, mais uma vantagem de você estar utilizando tabela. Bacana. Então você vem fazendo as suas vendas, né? E aí agora a gente vai pegar todos esses clientes aqui das nossas vendas e os dias. Por que eu não peguei os valores? Porque eu quero ensinar uma formulinha aqui para você. Quando você quiser construir alguma coisa assim, que é um protótipo, né? Você pode fazer o seguinte, ó, aleatório entre, aí você escolhe um valor mínimo, por exemplo, 100, e um valor máximo, 1.500, e fecha. Ó, agora você copia e cola para baixo. Por que eu precisei copiar e colar para baixo? Porque eu já tinha um valor digitado aqui. Mas olha só o que acontece quando você está usando tabela e você digita uma fórmula igual aleatório entre 100 e 1.500. Do Enter, ele já preenche para todo mundo. Rafael, mas eu queria colocar um númerozinho com vírgula. Cara, vem aqui e multiplica por algum valor menor do que 1. Ele já vai fazer uma organização aqui para você e ele coloca os valores com vírgula. Vê só que legal, né? Vou copiar agora e colar valor. Como é que você fez isso tão rápido, Rafa? Selecionei com Ctrl Shift para baixo, copio. Com o botão direito a gente tem a opção aqui de colar valores. Temos a opção em página inicial colar valores, ou eu posso apertar Alt, vai me abrir todo esse leque de opções aqui, e aí eu venho C, Alt, C,
Agora eu venho aqui no V e novamente eu apertaria no V. Então, peraí. Ele perdeu a seleção. Ctrl C, ó, Alt, C, V, V. Aí eu posso colar valor. Beleza? Esse Excel aqui mudou o comando, não é mais Alt C, VV. Por isso que eu estou tendo um pouquinho de dificuldade aqui. Eu atualizei ele. Ah, não, aqui, ó, pronto. É o mesmo. Show de bola. Não mudou não, gente. Bacana. Então você tem aqui agora seus valores das vendas. Rafael, eu quero descobrir o mês. Como é que você vai descobrir esse mês? Igual texto. O que é o texto? Ele vai pegar um valor e vai formatar como texto para você. Tá? Se você ainda não entende muito bem o conceito de texto e número, tem aulas aqui no canal para você poder aprimorar esse conceito aí, tá bom? Mas é o seguinte, eu vou pegar o texto qualquer, no meu caso aqui, a compra, e eu preciso formatar ele. Então, essa parte de formatação, ela vai ter vários e vários padrões, né? Para hora, para data, para um monte de coisa que você precisa. O para data, quando você quer colocar o nome do mês, é o seguinte, é a letra M. Exatamente a letra de mês, tá? Quando eu fecho aqui aspas e eu deixo dois M's, o que ele vai trazer? Ele vai me trazer o mês. Só que ele vai me trazer o mês em número. Se eu deixasse só uma letra M, ele ia me trazer em número com uma casa decimal. Se eu colocar 3 vezes a letra M, ele vai me trazer o abreviado do meu mês. E se eu colocar 4 vezes, ele vai me trazer o nome inteiro. Eu sempre gosto de utilizar 3. Por quê? Porque vai ficar pequenininho na hora da gente fazer o quê? Exatamente isso aqui. Esses filtros, tá bom? Coloquei maior aqui para poder caber aqui no cantinho, mas esse filtro aqui, ó, ele poderia estar em qualquer canto, como por exemplo aqui, colocar uma segmentação de uma forma diferente, ó. Ele poderia estar espaçado na sua tela, fechado? Dá um Ctrl Z para a gente não estragar o que já estava feito. Bacana. Agora eu quero colocar isso com a primeira letra maiúscula, então o que eu vou fazer? Na minha barra de fórmulas, pensa comigo, isso daqui me retornou um valor. Ó, vou dar um Ctrl X, eu quero primeira maiúscula de quem? Do meu valor retornado. Colei, fecho parêntese, dou Enter. Prontinho, ele já colocou para mim a primeira letra maiúscula. Agora a gente vai fazer o ano. Igual texto. Qual texto? A minha data. Ponto e vírgula. Como é que é a configuração de ano? Vamos fazer um teste aqui se a letra A funciona? Vamos lá. Letra A, uma vez, trouxe resumido. Letra A, 2 vezes, trouxe ainda resumido. Letra A, 3 vezes, trouxe já inteiro. Letra A, 4 vezes, também vai trazer o valor inteiro. Fechado? Então você pode escolher a qual mais te agradar. Bacana! Agora que a gente tem esses valores, a gente precisa, né, pegar toda essa gama de informação e entregar uma soma, né? Então, eu venho aqui, e é mais uma vantagem agora, eu vou selecionar aqui a minha coluna, e nota que toda vez que eu estou selecionando, o que ele faz? Olha, eu estou somando da minha tabela venda aula a coluna valor, fica fácil para você poder ler, cara, fica fácil. Vou dar um Enter, vê que ele adicionou aqui embaixo uma linhazinha diferente. Por quê? Porque nessa linha diferente, quando eu clico agora, tem uma opção. E eu posso colocar várias opções. Ó. Eu posso mandar contar, ou seja, aqui eu tenho 9 linhas preenchidas. Eu posso escolher, por exemplo, o valor máximo. Eu posso escolher o valor mínimo. Eu posso escolher a minha média. E no nosso caso, a gente vai utilizar a soma, tá bom? E aí aqui a gente pode colocar a palavra que a gente quiser, ó, total valor de vendas, selecionar todo mundo, colocar uma cor aí que te agrade, nesse caso eu escolhi essa cor, e pronto. Agora quando você quiser vir aqui filtrar a região, por exemplo, você vai ter o valor. Olha só que engraçado, né? Eu coloquei o valor de soma, lembra? Que ele tinha colocado o valor de soma ou ele tinha colocado o valor de média? Vamos voltar aqui. Vamos de novo, ó. Igual soma, seleciono todo mundo. Somou. Aí eu cliquei na setinha, fui para a média,
E agora eu cliquei na setinha e eu vim para a soma. Olha o que o Excel já fez para te ajudar. Ele modificou para a função subtotal. Então, olha só que interessante, mesmo se você não soubesse utilizar a função subtotal, que eu vou te explicar aqui, você já ia estar com o seu relatório correto. Olha, mais um auxílio aí a tabela ajudando, né, no desenvolvimento dos seus relatórios. Então aqui novamente, total de vendas, selecionar, vamos colocar aqui uma corzinha. Só que você reparou que fica meio complicado. Imagina se eu quisesse ver o cliente 1 e o 2, ó, selecionar aqui, depois eu tenho que voltar para poder filtrar todo mundo. É muito trabalhoso. Mas o Excel tem uma coisa chamada segmentação de dados, ou seja, filtros dinâmicos. Resumo é isso. Você vai clicar na sua tabela, vai vir em inserir. Em inserir você tem aqui, ó, segmentação de dados. No segmentação de dados, o que você vai escolher? Quais são as colunas que eu gostaria de executar filtros? As colunas que eu gostaria de executar filtros são região, mês e ano. Dou um OK. Ele vai trazer para a gente aqui, ó, todas essas colunas. E aí o que eu fiz e o que você pode fazer? Primeiro de tudo, eu vou deixar um espacinho aqui em cima. Para quê? Para eu ter um título, né? Então vamos colocar um título. Ó. Inserir texto WordArt. Para quem é da antiga, ó, lá no inicinho a gente utilizava o WordArt. Então vem aqui, clicou, vamos inserir um texto. Seria o texto o quê? Por exemplo, dashboard de vendas. Pronto. Clico aqui, vamos diminuir um pouquinho, ficou muito grande, tá absurdo isso, não precisa. Show de bola. Vou colocar um sublinhado aqui para ficar mais bonitinho e organizado. Beleza? Agora aqui, ó, esses filtros, o que a gente vai fazer? Aqui não precisa, vamos excluir. Esses filtros aqui, o que a gente vai fazer? Vai colocar aqui numa distância que fique bom para visualização. Como eu não quero mexer nas larguras, você poderia vir aqui, abrir um pouquinho, esse não, abrir aqui um pouquinho, e tudo já se organizar para ele caber aqui, beleza? Mas eu quero que dê essa atrapalhada mesmo, para eu poder te mostrar como é que você pode configurar a sua segmentação de dados. Então aqui, ó, veio para cá, não coube? Diminui, legal, ótimo. Vamos ajustar aqui o ano. Agora a região. Eu quero ajustar também no mesmo tamanho. Mas como é que eu vou ter certeza? É o seguinte, clica na sua segmentação de dados, que já está perfeita do jeito que você queria. Vem lá na guia contextual, olha só que legal, ó. Clico na planilha, nada. Clico na tabela, design tabela. Clico na planilha, nada. Clico na segmentação de dados, ou seja, a guia contextual ela vai aparecer de acordo com os objetos que você selecionar na tela do Excel. Então, eu venho aqui em segmentação e eu vou ter ó, altura 2.73, largura 3.73. Clicou no outro, 2.73, né, de altura, que não é o que eu quero modificar, porque a altura ali precisa ser maior mesmo, e 3.73. Pronto, já está da mesma largura, só vou ajustar aqui agora o tamanho. Show de bola! E esse fevereiro aqui, vamos fazer a mesma coisa. Esse fevereiro não, esse mês, né? 3.73. Ficou tudo da mesma largura. Vê só que interessante, né? Bom, a gente aqui vai mudar um pouquinho. Eu vou inserir mais linhas aqui, ó. Posso inserir linha aqui? Posso. Posso também clicar com o botão direito e inserir linhas acima. Inserir linhas acima. E aí o que eu quero te mostrar aqui? Tem diferença? Tem. Vamos fazer um teste aqui. Quando eu inserir, o 2 vai descer. Agora eu vou fazer a mesma coisa na direção do 2, que é essa linha aqui. Botão direito, inserir linhas acima. O 2 permaneceu no mesmo local, ou seja, aqui mais uma prova de que tabela é tabela e planilha é planilha, tá bom? Então quando você mexe na tabela, não tem nada a ver com a sua planilha. Eu vou realmente fazer aqui, ó, bem simples, vários clientes. Vou selecionar algumas regiões para a gente acrescentar.
E a data aqui, eu só queria mostrar o seguinte para você. O que você pode fazer quando você estiver construindo o seu dashboard? Isso aqui é uma boa sacada. Você vai pegar uma data do dia 1 de janeiro, vai clicar nela, clica aqui com o botãozinho direito nesse canto inferior direito e arrasta para baixo. Quando você soltar, ele vai te dar essas opções. Aí você coloca o seguinte, preencher em meses. Por quê? Agora eu vou ter todos os meus 12 meses. Ó. Com os 12 meses, eu venho na segmentação, coloco 12 ou coloco 6. E agora que eu ajustar essa segmentação, eu posso colocá-la aqui em cima. Então o que eu vou fazer? Botão direito na segmentação de dados, configurar a segmentação de dados, ocultar os itens sem dados e eu não quero exibir o cabeçalho. Vamos colocar bem certinho aqui. Prontinho, temos um filtro aqui. Legal. Posso pegar esse ano e deixar aqui mesmo, não tem problema nenhum. E beleza. Está feita a sua segmentação. Agora eu coloco aqui, quero ver janeiro, vou ver só janeiro, quero ver fevereiro, só fevereiro, março, só março, quero ver o trimestre, está aqui, o semestre, está aqui, o próximo, né, o terceiro trimestre, tá me falhando aqui a memória. Então, você consegue rapidamente visualizar os valores. Vou dar um aleatório entre aqui novamente, é até bom para você decorar e aprender aí como que você pode estar criando, né, valores aleatórios aí para suas planilhas, para você poder construir seus dashboards. Agora sim, eu não gostei muito que tem uma linha ali em volta. Eu acho que se colocasse uma cor diferente, então eu clico aqui na segmentação de dados na guia contextual, essa cor ela ia dar uma chamada ali para eu poder fazer os filtros, né? Então, o que eu posso fazer? Ao clicar na segmentação de dados, com o botão direito, eu posso duplicar. Essa duplicação vai me permitir fazer várias formatações. Eu vou formatar uma coisinha só aqui, ó, que é a borda. Eu vou deixar nenhuma. Vou dar um OK em OK. O que acontece? Nada mudou. Por quê? A partir do momento que você criou uma nova, ela vem para cá, ó, por primeiro item. Então você tem que selecionar. Eu vou selecionar, prontinho, ó, não tem mais borda. Ficou legalzinho isso dali, né? Então a gente pode fazer isso aqui com azulzinho também. E eu vou fazer segmentação de dados, botão direito, duplicar, formatar, não quero nenhuma borda, OK, OK. A gente vem aqui agora e seleciona, vem aqui agora e seleciona. Fica bem legal mesmo isso daqui. Ó. Posso diminuir aqui, vamos andar com isso para cá. Show de bola. Aqui ó, você poderia estar inserindo o quê? Uma logo, né? Eu acho que aqui a gente tem uma... Esse dispositivo não. Apertei errado. Vamos lá. Inserir ilustrações, imagem, imagem de estoque. Na imagem de estoque, a gente pode vir aqui e procurar por ícones, né, por qualquer tipo de ilustração. Então, eu nem sei se eu digitar aqui logo, se vai aparecer alguma coisa, mas vamos digitar. Por aqui não aparece nada como logo. Eu vou colocar qualquer desenho ali para a gente considerar que fosse uma logo de uma empresa, tá bom? Então eu clico aqui para inserir. Lembrando que se você não tem o Office 365, não tem problema. Você consegue imagens aí na internet tranquilamente para você poder construir seus painéis, tá? Beleza, tá ali a logo bonitinha. A gente pode subir isso aqui mais, né? Provavelmente aqui para ficar mais alinhadinho. Diminuir aqui um pouquinho. Prontinho. Tá aí seu dashboard de vendas fácil, simples e objetivo para você poder entregar para o seu chefe, para o seu cliente. Agora, dica final. Viu que aqui ó, ficou um azulzinho claro? Para que isso não aconteça, clica com o botão direito na segmentação de dados, configurar a segmentação de dados, ocultar os itens sem dados. Pronto. Ou seja, como não tem dados daquelas regiões na tela, eu não quero essa opção para mim, então ele não aparece. Agora, quando ele tiver,
vai todo mundo aparecer aqui normalmente. Então selecionei aqui os meses, vai aparecer. E o mesmo vale para o mês, tá? Como a gente fez essa opção de deixar oculto quando não tiver dados, aqui na tela a gente tem só março, maio, julho e setembro. Então, ó, março, maio, julho e setembro. Fechado, galera? Espero que você tenha gostado dessa aula. Lembrando que a planilha vai estar aqui disponível para você poder fazer o download. Se você tiver sugestão de aula, manda para mim aqui, eu sempre respondo todo mundo. O nosso Instagram é @analysecomexcel, tá? E lá eu também dou dicas diárias, lá toda semana eu estou sempre postando alguma dica legal para você poder evoluir o seu nível de Excel. Então, te vejo na próxima aula. Eu sou o Rafa, seja muito bem-vindo.